Elliot Ness e Al Capone podiam ser inimigos mortais, mas, surpreendentemente, concordavam em uma coisa: a submetralhadora Thompson, popularmente conhecida como Tommy Gun, era um instrumento de destruição implacável. Pequena, relativamente leve, precisa e extremamente eficaz para eliminar alvos em questão de segundos, essa arma se tornou uma verdadeira lenda. Seja muito bem-vindo ao canal Era das Invenções. E hoje vamos explorar a fascinante origem e evolução da icônica Tommy Gun. Mas antes de mergulharmos nessa história que marcou época, gostaria de dar um grande destaque aos últimos inscritos do canal. Não esqueça de deixar seu comentário com a sugestão para o tema do próximo vídeo. Quem sabe o seu comentário não acaba fixado aqui embaixo. A história da submetralhadora Thompson começa nas trincheiras devastadas da Primeira Guerra Mundial. O general do Exército dos Estados Unidos, John Talhaferro Thompson, observou que os soldados precisavam de uma arma que fosse leve, fácil de transportar e que pudesse ser recarregada rapidamente, até mesmo no escuro. Seu objetivo era simples: criar uma ferramenta mortal para eliminar inimigos escondidos nas trincheiras. No entanto, o projeto não foi concluído a tempo para o conflito. A primeira versão, a Thompson modelo 1919, só ficou pronta no ano seguinte, em 1919, após o fim da guerra. Curiosamente, seu lançamento coincidiu com a aprovação da 18ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que deu início à Lei Seca, inaugurando uma era de ouro para o crime organizado. Na época, a Tommy Gun era vendida por cerca de $200, o equivalente a $2.600 hoje em dia. Não demorou muito para que ela se tornasse a arma favorita dos gangsters mais notórios dos Estados Unidos, como Al Capone e John Dillinger. E claro, Hollywood também não perdeu tempo em imortalizar a Tommy Gun nas telas, o que ajudou a aumentar sua fama. Não era apenas o crime organizado que se beneficiava da precisão e poder de fogo da Thompson. As forças policiais dos Estados Unidos logo começaram a utilizar essa arma para combater o crime de igual para igual. Em 1934, no entanto, a venda da Tommy Gun para civis foi proibida. A Tommy Gun, apesar de sua fama no submundo do crime, também teve seu momento de glória no campo de batalha. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 1,5 milhão de unidades foram produzidas para o exército aliado, consolidando sua importância em conflitos globais. Ela continuou em ação até a Guerra do Vietnã, e só foi oficialmente aposentada em 1971. Agora, você pode imaginar o estrago que uma arma dessas poderia causar? Os primeiros modelos tinham uma cadência de tiro impressionante, mais de 1.500 tiros por minuto. Isso significa que em apenas um segundo, 25 balas eram disparadas. O problema? A munição acabava rápido demais, o cano aquecia e manter a mira era praticamente impossível. Essa falha foi corrigida nas versões posteriores, atendendo às exigências militares. O modelo de 1928, por exemplo, reduziu a cadência de tiro para 600 a 800 tiros por minuto, e os modelos seguintes, o M1 e o M1A1, mantiveram essa taxa, que é bastante comum entre os fuzis de assalto modernos. E quando se trata de munição, a Thompson não decepciona. Ao longo dos anos, vários tipos de carregadores foram desenvolvidos para ela, mas o mais icônico, sem dúvida, é o tambor de 50 a 100 balas, usado pelos gangsters na década de 1920. O calibre da Tommy Gun também era um dos seus grandes trunfos. Ela usava o cartucho .45 ACP, o mesmo da famosa pistola Colt M1911. Esse calibre é conhecido por sua eficácia em combate, combinando uma boa precisão com um enorme poder de parada, ou seja, sua enorme capacidade de neutralizar um inimigo humano rapidamente. No que diz respeito ao mecanismo de tiro, os primeiros modelos utilizavam um sistema experimental chamado Bliss-Lock, mas ele foi logo substituído por um mecanismo mais confiável e tradicional, o blowback, onde a expansão dos gases na câmara empurra o ferrolho para trás, ejetando o cartucho gasto e inserindo uma nova bala no lugar. E quanto à famosa história dos gangsters que escondiam suas Tommy Guns em caixas de violino? Será que isso era verdade ou apenas um mito criado por Hollywood? Nos anos 1930, surgiram rumores de que o misterioso assassino conhecido como Buster, de Chicago usava essa tática.
A ideia parecia engenhosa e prática, mas, na realidade, não há registros confiáveis de que isso tenha acontecido de verdade. Provavelmente foi mais uma invenção dos roteiristas de cinema, que adoravam criar cenas dramáticas e memoráveis com a Tommy Gun. Então, qual a sua opinião sobre a Tommy Gun? Ela foi uma revolução no mundo das armas ou apenas um símbolo da era dos gangsters? Deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de sugerir o tema do próximo vídeo. Quem sabe você não vê sua sugestão sendo destacada no próximo episódio. Até lá!